Bom, então vamos começar por fazer a nossa classe. Qual é o nome que está sugerido no guia? Que é Equational. Como é que é? Equational. Equation, né? Isto, em inglês, né? Sim. Pronto, console program. Ainda estamos a fazer com este modo de programa, digamos assim, o console program, que é um programa em modo texto. Então, vamos ficar com uma janela onde escrevemos texto. A partir da aula da manhã já vamos ver uma janela gráfica, onde fazemos grafismos. Pronto, temos então este nosso programa. O nosso programa fica todo neste retângulo, que na verdade corresponde a um fecheiro de texto, não é? É um fecheiro equation.java, se vocês forem ver lá o sítio onde vos disseram que era o projeto. Na verdade o projeto é uma pasta no computador, ou uma diretoria, se quiserem, e lá dentro, um dos fecheiros que lá encontram, que é o que realmente interessa, é um equation.java, que é o que corresponde a este retângulo aqui e a este conteúdo que nós estamos aqui a ver. Pronto, depois já sabemos que o nosso programa vai ser escrito aqui dentro. Isto já é um programa completo, não é? Já podemos aqui compilar, executar. E o programa a única coisa que faz é escrever estas duas coisas. Que é exatamente este print e este outro print. Pronto. Então agora passando para o nosso programa que faz equações, ou que resolve equações de segundo grau, o que nós temos que pedir é o A, não é? Com this read double A igual, portanto uma coisa deste género, não é? E vamos fazer algo muito parecido para o B e para o C. Pronto, pedimos os três valores ao utilizador. E a seguir íamos resolver. Nós sabemos que um dos valores, que é interessante ter o tal que eu chamei delta, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E conforme este delta, nós depois vamos decidir se há uma raiz, se há duas, se há três e o que é que dizemos ao utilizador. Para já eu vou ignorar ainda essa parte dos ifs, vamos começar por querer repetir. Bem, então para obter os dois valores, mesmo sem estarmos preocupados com essa questão se é positivo, se é negativo, se tem duas raízes, ainda se resolvermos isso, o facto de termos a variável delta já é útil. Portanto, vocês podem, na verdade temos de dizer aqui o tipo, e isto são variáveis que já não vão mudar. Portanto, em verdade, isto até é uma constante, portanto até podíamos pôr aqui a palavrinha final. E nesse caso, eventualmente, colocaríamos aqui, isto em maiúsculas. Tá? Mas vamos ficar assim e depois já vemos se alteramos ou não. Agora, as nossas raízes seriam x1 e como é que é a forma resolvente então? Menos b, vamos começar pela versão menos, e agora, massa SQRT, que é a raiz quadrada, de quê? Do delta. A dividir por 2, vamos pôr assim 2 vezes A. E o x2, que é quase igual. Não é? É só trocar aqui este sinal e temos o x2. E a seguir mostrávamos ao utilizador. Como é que mostramos? This print. Repare, este this corresponde à nossa janela. É como se nós estivéssemos a pedir à janela para, neste caso, perguntar um double ao utilizador, portanto um número real, e agora é como se estivéssemos a pedir à janela, que é o nosso this, para fazer um print. Print, ln... Se não colocássemos o this, também dava. Se nós não colocarmos o this, ele vai tentar descobrir, no fundo, a quem é que estamos a pedir para fazer o print. Isto é numa lógica de programação orientada para objetos, funciona sempre como ou é um objeto, ou então é até uma classe de objetos que faz algo. Ou seja, as funções ou fazem parte, ou são executadas, digamos assim, por um objeto ou por uma classe. Quando nós não indicamos isso, que era o caso, neste caso, que só estávamos a colocar o print, ele vai tentar descobrir qual será então o objeto ou a classe que pode fazer isto. E ele consegue descobrir automaticamente, que é o nosso console program, por assim dizer, a nossa equation, que na verdade é um console program que corresponde àquela janela de texto. Ele consegue
descobrir-se automaticamente, que é a janela de texto que tem que fazer o print. Mas nós até vamos ter como regra ser explícitos e colocar sempre o objeto. Embora isto não seja muito comum, se vocês forem ver livros Java e coisas, normalmente é muito raro que coloquem o this. Normalmente não colocam. Portanto, o pessoal confia nessa resolução automática. Mas nós aqui, por razões, digamos que pedagógicas, para as coisas ficarem mais claras, vamos colocar sempre o this. De vez em quando também posso esquecer, não é? Mas a ideia é colocarmos o this para ficar explícito. O que é que está a acontecer? Portanto, então aqui escreveríamos algo deste género. Mais x1. Certo? E agora, mesma coisa. O que é o print LN? O que é que isto significa aqui, sabem? Já descobriram o que é que isto era? Quer dizer que ele muda de linha. O LN é uma convenção, para já é um resumo de linha, né? Aqui acaba por ser, na verdade, um resumo de nova linha, de new line. É como se ele imprimisse e depois mudasse de linha. Portanto, isto é muito parecido ao das máquinas de escrever mecânicas antigas, lembram-se? Que aquilo não fazia muito mais além de escrever as letras umas a seguir às outras e depois havia um comando que a gente empurrava e nós ao empurrarmos aquilo na verdade fazia dois comandos nessas máquinas. Faz ainda, né? Elas ainda existem. Se empurrarmos, ao empurrarmos obviamente vamos pôr no início da linha. Não é? Portanto é aquilo que em informática se chama um carrier return, voltar ao início. Mas também rodava o rolo para passar para a linha seguinte. Se vocês tiverem a oportunidade de mexer numa máquina dessas, ao empurrarem, veem que ao empurrar aquilo também faz rodar, é uma alavancazita que faz rodar o papel, no rolo onde está o papel, e o papel fica colocado na linha seguinte. Portanto, há dois comandos, colocar no início da linha seguinte. Portanto, há um movimento horizontal e um movimento vertical. Este print LN simula isso, exatamente, este LN. Muda, quer dizer que o que vamos escrever a seguir vai aparecer noutra linha e no início dessa outra linha. Não é? Enquanto à partida escreveria à frente, não é? Continuaria a escrever sempre tudo na mesma linha. Então já vemos isso. Portanto, este era um programa já completo. Perguntámos os valores ao utilizador. Aqui guardámos este valor intermédio. Isso evitou-nos estar a escrever isto aqui outra vez, duas vezes. Calculamos o x1 e o x2 e escrevemos. E já podíamos experimentar isto. Bom, vamos pôr aqui o b convém ser grande para termos a certeza que o b ao quadrado menos 4ac é maior que o a e o c. Então vamos pôr aqui um 5 e aqui um 1. Pronto, e obtemos dois valores. Neste caso, consegui acertar na situação em que dá 0, o delta. Portanto, b ao quadrado é 25, não é? Que é 5 vezes 5 neste caso. O 4AC é 4AC, 4 2, 4, 8, não está a dar igual. Porque é que o 20, porque é que estará a dar igual? Então o x1 e o x2. Vejam lá, não deveria dar igual, não é? O b ao quadrado do 4AC deve estar aqui alguma coisa mal. O que é que está mal? Vejam lá. Há um erro no programa. Eu estava a pensar, olha, isto até é um erro muito curioso, porque é algo que muitas vezes acontece. A gente olha para aqui e vê que o x1 e o x2 estão iguais. E a gente podia pensar assim, bem, é porque se calhar o delta dá 0, não é? Porque se este delta for 0, isto aqui fica tudo 0, então este menos e este mais aqui não fazem diferença. Não é? Sim. E então o x1 e o x2 ficavam iguais. Mas na verdade o erro não está aqui. Está noutro sítio. Está num sítio até mais simples. Onde é que está o erro do programa? Ou seja, porque é que ele está aqui a escrever duas vezes o mesmo valor? Dividir tudo? Como? Isso também, isso é verdade. Isso é outro erro, é verdade. Há aqui dois erros então. Mas não era isso que eu estava a pensar. É verdade, tem que se dividir tudo. Porque senão ele aqui estava só a dividir pelo delta, não é? Por causa da prioridade dos operadores. Sim, isto é verdade. Mas agora, então vamos experimentar outra vez. Ver o que acontece. Aquelas valores que eu tinha posto agora. Era 2, 5, 1. Reparem, dá outro valor de facto. Mas continua a dar duas vezes o mesmo valor. E se a gente for olhar, isto não deveria dar duas vezes o mesmo, pois não. Porquê?
era preciso que o delta fosse 0. Ora, b ao quadrado é 25. 4ac, y é 2, este é 2, 1, dá 4, 2, 1, dá 8, não é? Dá 25 menos 8, nunca dá 0. Então porquê é que ele está a escrever aqui duas vezes o mesmo número? Aqui, não é? Aqui tinha que estar x2. É um erro muito simples. Eu copy-paste a mais. Não é? Aqui estava a fazer duas vezes. Isto muitas vezes acontece. A gente pensa que o erro está no cálculo ou numa coisa mais... Pronto, na lógica do programa, por assim dizer, não é? E afinal o erro está na escrita só. O problema era só aqui em baixo. Mas pronto, para termos a certeza, se não há mais nenhuma surpresa, vamos ver o que é que isto está agora. Era o 2, 5, 1. Pronto, já temos dois valores diferentes. Tá? Portanto, reparem, o erro estava só aqui na escrita. Não é, não, aqui atrás, por acaso, tinha outro erro, né? Como vocês bem disseram, né? Que faltava aqui os parênteses desta expressão. Bom, então isto é fórmula direta. Qual é o principal problema deste programa? Cada vez que eu quero fazer para o outro, tenho que repetir tudo. Esse é talvez o maior problema. Também há outro que é, se eu colocar aqui 5, 2, 1, ele escreve isto. Que é pouco simpático, não é? Que é a tal situação em que o delta deu negativo. O b ao quadrado deu só 4 e o 4ac dá maior que isso. Portanto, ficamos com uma raiz negativa e ele escreve isto. E então, em vez de escrever isto, era melhor dizer à pessoa não há... A equação não tem raízes, não é? Raízes do polinómio, não é? Não tem, não encontra solução. Era mais simpático dizer qualquer coisa dessas. Além disto, há a questão, se agora eu quisesse repetir, até para experimentar com outros valores, não consigo. Isto parou. Parou e não fechou a janela, não é? Portanto, para fechar a janela, isto é um pormenor técnico, mas era simpático, só que se fechar a janela logo a seguir, a gente tem ver. Há uma forma de fechar a janela mesmo. Se fizerem isto, ele fecha a janela. Qual é a desvantagem disto? E aqui agora, eu escrevo aqui, por exemplo, 251 outra vez, ou 251 dá pouco. E a gente está vendo escrever nada, não é? Porquê? Porque ele escreve e fecha logo. Portanto, também só devia fechar depois de perguntarmos alguma coisa ao utilizador. Então o que é que interessa mesmo? Perguntar ao utilizador, quer repetir? E fica ali parado. Se a pessoa não quer repetir, se quer repetir, repete. Se não quer repetir, nesse caso sim, fechava a janela. Então, isso é fácil de fazer, porque estas linguagens têm uma forma de fazer uma repetição. E uma delas é com este tipo de ciclo, do while. E eu vou... Vocês têm aqui um comando que devem se habituar a usar a toda a hora, que é este. Auto layout. Para ele arrumar logo as coisinhas, não é? Ainda nem sequer escrevi aqui nada, mas ele já arrumou. Então, o que é que isto significa? Fazer do enquanto o que tiver aqui for verdadeiro. Se eu colocasse aqui true, que é possível, isto é uma constante que está definida, isto era sempre verdade, isto está sempre a repetir. Nunca chegava aqui. Porque chegava aqui, é repetir enquanto isto for verdade, repetir enquanto isto for verdade, ainda aqui às voltas. Nunca sai do ciclo. Portanto, o ciclo é o que está aqui entre este e este, entre o do e o while, e este ponto e vírgula do while. E vai andar aqui a repetir o que está dentro do bloco do do. Então, o que podemos colocar aqui é um teste, que realmente umas vezes é verdadeiro, outras vezes é falso. Portanto, seria um bocado isto. While continuar, vou pôr em inglês. While repeat igual a true. É um bocado isto, não é? É verdade, é mesmo assim. Quando é para comparar é com dois iguais. Mas vamos ver como é que fazíamos isto. Uma das formas é... podíamos ir ver para já o que é que há de alternativas para perguntar. Então, voltando aqui. Para perguntarmos aqui, para no fundo podemos resolver esta pergunta, podemos ter uma variável, pode ser uma string, repeat, e podemos dizer que à partida tem cá um yes, um y. Agora, como é que comparamos para ver se o repeat é igual ao yes? É com o equals. Para comparar strings, tal como outros objetos, mas por enquanto os únicos objetos que encontramos foi
foi a string. Aqui não há mais objetos, porque estes doubles não são propriamente não são objetos. São mesmo só variáveis numéricas simples. Para comparar strings que são objetos, usamos o equals. Portanto, a variável string equals, se for igual a y, isto ou dá verdadeiro ou falso. Esta parte ali, o repeat equals y. O que é que vai acontecer aqui? Isto dá sempre verdadeiro, não é? Podemos experimentar neste método. A gente disse que a variável estava a y. Vamos aqui ao nosso 251. E ele já está a perguntar outra vez. 2, 3, 1. E está sempre a perguntar. Não pergunta nada, aliás. Está a repetir logo. Não está a perguntar nada. Está a perguntar logo os valores já. Não está a perguntar se queremos repetir ou não. Porquê? Porque de facto não temos cá isso, não é? Não estamos a perguntar nada ao utilizador. O que nós temos aqui para perguntar coisas ao utilizador são coisas deste género. Read. Qualquer coisa. Estamos a pedir o A, o B e o C, a escrever, e depois a seguir ele repete logo, pede outra vez o A, o B e o C. Né? Chega aqui, volta cá para cima, pede outra vez, escreve A, B, C, gente, tá? Escreve X1, X2, A, B, C, pronto. O que é que nós queremos acrescentar? Perguntar ao utilizador se quer mesmo repetir ou se quer terminar o programa. Porque assim como está, o programa nunca termina. Não é? Está claro isto? Vejam lá. Então como é que temos de fazer? Vamos perguntar aqui um valor ao utilizador. E agora é algo parecido a isto. Só como o repeat é texto, não é um double, é um line. Isso é que eu vos queria mostrar na documentação, mas como a internet não colaborou. E agora podíamos perguntar assim. Repeat. Pronto, isto é uma interface de modo de texto muito simples. Podíamos pôr uma coisa deste género. Se a pessoa responder yes, ele vai dizer que sim. Na verdade, se responder outra... Vai dizer que sim, não. Vai repetir. Se a pessoa responder outra coisa qualquer diferente de y, na verdade já não vai ser igual a y. Portanto, já ia terminar o programa. Embora aqui a gente esteja a dizer y barra n, n ou outra coisa qualquer que não seja y vai dar o mesmo efeito. Não é? Porquê? Porque a gente só está a comparar se é igual a y ou não. E y minúsculo, nem sequer estamos a verificar o y maiúsculo, que são duas coisas diferentes. Então vejam, esta variável é a que foi definida aqui em cima. Mas eu tive que a definir aqui em cima porque ela é usada depois da chaveta. Portanto, se ela... Eu vou-vos mostrar qual era o problema. Se ela se definisse aqui, que era o que fazia mais sentido à partida, era só definir aqui. Só que agora se tentar compilar, vejam o erro que dá aqui em baixo. Estão a ver aqui? Diz que não encontra o símbolo variable repeat. Porquê é que não encontra? Então é um erro que pode parecer um bocado estranho. Está aqui o repeat. Portanto, ele diz que aqui não sabe, no fundo está a dizer que aqui não sabe o que é o repeat. Neste sítio de cor de rosa. Porquê? Porque já estamos fora do bloco. O bloco terminou aqui, não é? O bloco é este. Começa nesta chaveta e vem por aqui abaixo até esta chaveta. E a variável repeat está dentro desse bloco. Portanto, quando terminar esse bloco, que termina aqui, a variável repeat e todas as outras que aqui estão definidas dentro, o A, o B, o C, o delta, o X1, o X2, desaparece tudo. Já não estão disponíveis. E por isso ele aqui diz que não sabe o que é o repeat. Portanto, ao colocarmos a definição do repeat cá fora, já não vamos colocar aqui dentro, porque se colocar, agora se tentarmos compilar, ele diz que já existe um repeat ali. Porquê? Porque este repeat é conhecido aqui, portanto não podemos definir outra aqui igual. Vamos tirar isto daqui. E agora, aqui, estamos a utilizar esta que foi definida cá fora. Cá fora deste bloco. Bem, mas como foi fora do bloco, ela, além de ser visível dentro deste bloco, porque ele está dentro, vejam, esta foi definida em que bloco? Perguntando assim. Bem, vamos começar por dentro. Aqui o A foi definido em que bloco? No bloco do do while. Tal como o B, o C, o X1, o X2, o delta. Não é? Já aqui o repeat foi definido em que bloco? No public void. No bloco do run, sim. Do public void run. Que é o bloco da função deste método. É um método, como se chama. Um método de run.
mas que tem o seu bloco, pronto, foi definido neste bloco. Então, se foi definido neste bloco, a regra é sempre a mesma. Ela tem, então é conhecida, ou existe, a partir do momento que foi definida, até terminar esse bloco onde ela foi definida. E onde é que termina este bloco aqui? Termina só aqui em baixo. Então o repeat existe aqui o tempo todo, na prática. Só não existiria cá fora, sei lá, aqui. Porque aqui também é outro bloco, não é? Aqui. Mas esse não vamos falar dele agora. Portanto, mas ela foi definida dentro deste, vai existir até cá abaixo. Portanto, podemos utilizá-la aqui. Não há problema. Ficou claro esta história? Então, pronto, temos aqui o repeat. Esta história do, digamos, onde é que a variável é visível, em inglês costuma-se chamar scope, portanto, S-C-O-P-E, scope. Em português, a tradução mais direta é escopo, que é uma palavra assim um pouco estranha, que nós costumamos usar muito, não é? Mas é, de facto, escopo corresponde a scope em inglês. Outra palavra que eu pessoalmente gosto mais, mas é só porque soa melhor, é contexto. Embora escopo, como é mais parecido ao inglês, acaba por transmitir melhor o que é que se quer dizer, porque o termo em inglês é que é como é comum na programação, é que são os termos com que toda a gente se consegue entender, é usando os termos em inglês. Então, o escopo da variável, ou o contexto da variável, se quiserem, é a zona do código onde é possível utilizar essa variável. Então, o escopo do repeat é desde daqui onde ela está definida até ao fim do bloco onde ela foi definida. Pronto, com isto já podíamos agora executar e se eu fizer aqui os valores, agora ele já está a perguntar. Agora se eu disser que não, pode ser aqui qualquer coisa na verdade, isto não é y, então terminou o programa. Já se eu chegar ali e puser ali, agora até não deu valor, mas podia repetir. Então se eu colocar um y, enter, ele já vai então pedir outra vez o A, o B e o C e podíamos pôr o nosso valor, continuamos a ter, vamos pôr agora os valores que dê, repetir outra vez, tínhamos o nosso 251 e já tínhamos então o programa a funcionar, perguntando sim, não, e agora não, perfeito. Agora só havia a questão do repeat, estava resolvida. Se quiséssemos então agora usar o delta para dar valores diferentes, como é que podíamos fazer? Vejam, se o delta for negativo, já nem sequer devemos ir calcular isto. Portanto, isto que aqui está corresponde aqui a uma situação em que o delta é maior que 0. E termina aqui. E agora posso fazer aquele comando, vejam, para acertar isto. E fica assim. Ele agora só ia fazer isto se o delta fosse maior que 0. Mas se não fosse, temos que dizer alguma coisa às pessoas, não é? Porque agora o delta é maior que 0, ele vai escrever o x1 e o x2. E quando não era, nem dizia nada e ia logo... Não é? O que era esquisito. Não é? Ia logo perguntar para repetir. Então, podemos ter um else. Mas o else ainda tem duas situações, que é o delta igual a 0 e o delta menor que 0. Então, podíamos fazer aqui um if. Delta, se for igual a 0, o que é que fazemos? Por aqui. Fazemos mais qualquer coisa e depois podemos ter aqui um else. E continuamos. Pronto, e já ficamos aqui algo um pouco maior. Este caso é o mais fácil agora, porque a única coisa que há a fazer é dizer que não há solução, não é? Sei lá, podemos dizer no solutions. Qualquer coisa. Porquê? Porque isto corresponde, podíamos pôr aqui um comentário, delta menor que 0. Porque na verdade corresponde a isso. E aqui, o que é que fazíamos? Aqui é parecido ao que fizemos aqui em cima. Podíamos aproveitar o código. Vamos repetir um bocadinho o código, que normalmente é algo que podemos querer evitar, não é? Aqui podíamos pôr x1 igual a x2, que é igual a um x1. Aqui, como não há x1 e um x2, até podíamos pôr só assim e calcular um qualquer. Então, podia ser isto. Isto agora também há espaço para cada um
Mas está ali ainda X. Adaptar. Exato, este aqui ainda está mal. Tínhamos que pôr aqui um X. Vejam lá, dá para perceber isto? O que é que está aqui a fazer? Vamos tentar compilar. Aqui, eu fiz isto muito rápido, porque já fiz isto muitas vezes, não é? Se vocês forem fazer, é muito normal que se enganem aqui nesta história das chavetas, não é? Porque agora começa a haver umas coisas dentro das outras. E por isso é muito importante este auto-layout, para isto ficar arrumado. Porque reparem, se isto estivesse tudo desarrumado, isto começa a ficar muito mais difícil de perceber. Não é? As coisas estiverem assim, outras estiverem assim, outras estiverem assim, isto começa a ficar uma grande confusão. E aqui umas coisas assim e tal. Isto é muito fácil de ficar assim um bocado caótico. Bem? Então se eu continuasse aqui para, para a chaveta do do e do while, isto tem uma confusão. Portanto, se a gente chegar aqui e fizer o tal auto-layout de... o auto-layout só funciona dentro da mesma linha. Deixa-me lá ver. Até agora ver o que é que ele é capaz de fazer. Ele diz que a indentação está correta. Curiosamente, isto ele não consegue corrigir. Isto depende dos editores. Há uns mais espertos do que outros. Portanto, vou ter que, neste caso, mais valia fazer ambos para voltar a pôr isto como estava. Também tive a estragar de propósito. Isto também tem aqui com o teclado. Comando Z. Pronto, se for aqui, talvez ele agora já ajeite. Pronto, aqui ele. A certa altura ele já... O que ele faz basicamente é pôr o espaço em cada linha. Agora vejam, esta forma de escrever os ifs dentro uns dos outros tinha um problema. Neste caso só temos 3 casos. O delta é maior ou é igual, ou é maior ou igual ou menor. Só há 3 casos possíveis, não é? Mas se houvesse mais casos, se fosse outra situação, isto de pôr aqui um if dentro do outro significava que agora, dentro deste else, ainda íamos pôr outro if else. Isto começa a ficar uma grande confusão. Porquê? Porque começam a ficar uma data de níveis uns dentro dos outros. Porque agora aqui tínhamos que pôr outro if else. E dentro desse outro else, cá tínhamos que pôr outro if else. Isto vai ficando, vai crescendo assim para o lado direito e às tantas isto não se percebe nada. Principalmente se quiséssemos imprimir. Então, o que normalmente se faz é usar aqui um pequenino truque de escrita, que é pensar assim, juntar este else com este if. Então, o que é que isso significa? É um bocado isto. É como se fizéssemos isto assim. E vejam, agora, este else if pode ser visto como se fosse uma outra instrução intermédia entre o if e o else. Há o if, o else if e depois o else. Então, estas chavetas são as do... as deste else if tem este bloco. E o else tem este, como já tinha. Deixa-me ver se ele aqui consegue ajeitar isto. Não, ele aqui não ajeita como nós queríamos. Mas a gente já resolve isto. Agora, isto ainda fica um bocadinho esquisito, não é? Vou voltar a pôr como tinha aqui. Porquê? Porque temos aqui umas chavetas agora que estão um bocado estranhas. Vejam, tentar aqui arrumar isto. O if é fácil, não é? Tem aqui a sua chaveta a abrir e a sua chaveta a fechar. Quando chega aqui é que isto começa a ficar estranho, porque temos um else. E o que é que este else tem? Tem esta chaveta que joga com esta aqui de baixo. Vejam ali a piscar em baixo. O editor avisa qual é a chaveta correspondente. Estão a ver? Então vejam que este else, na verdade, só tem este bloco. Que começa com esta chaveta e acaba aqui em baixo. E então agora aqui aproveitamos algo que a linguagem permite, que é quando o if ou o else só tem uma instrução, que acaba por ser o caso aqui, que só tem este bloco, é que dentro deste else está um if else e mais nada. Então um if else e mais nada é só uma instrução. É a instrução if else. E aquilo que a gente vai aproveitar é que quando um if ou um else só tem uma instrução, ele deixa-nos não colocar a chaveta. Porque, ou seja, só obriga a colocar a chaveta se houver mais do que uma instrução.
Então vamos tirar esta. Porque como este else só tem um if, podemos tirar esta e tirar esta. E agora isto já ficou mais simpático. Porque agora podemos pôr até o else. Não, podemos pôr pegado porque isto não existe, else if, nesta linguagem. Em algumas até existe. Né? Nesta não, temos que manter separado. Mas em termos de escrita, isto é exatamente igual ao que estava. E já ficou uma escrita muito mais simples, porque agora podemos olhar para aqui e pensar em termos de um if, else if, else. Com a grande vantagem que se quiséssemos mais casos, não é, aqui não precisamos, né? Mas se quiséssemos mais casos, punhamos aqui. Portanto, podíamos acrescentar todos os else ifs que quiséssemos e isto nunca vai crescendo assim para a direita por estarem else ifs dentro dos outros. Podíamos ir acrescentando e o else é mesmo o último caso, ou seja, o else é se nenhum dos outros fosse verdadeiro, continua a ter a mesma lógica, típica do else. If uma coisa, faz isto. Else for outra coisa, faz isto. Se for outra coisa, faz isto. Se não for nenhuma dessas, é o else. Portanto, continua. O else sempre o else é um último caso. O else é sempre o último caso. Não podemos terminar com else if. Não poderia terminar o bloco com else if. Até poderia. Mas não é. Mas fica mais estranho, digamos assim. Fica mais arrumadinho, mais estruturado. Se pensarmos que a lógica é. Vocês podem ter um if que não tem else também. A linguagem permite. Mas, digamos que se um if tiver sempre um else, a coisa fica mais arrumada. Fica mais óbvio. Fica mais fácil de ler o código. Se um if não tiver else, isso significa que, se aquilo não for verdade, ele continua sempre a seguir, não é? Porque há situações em que não há nada para fazer no else. Mas até há quem advogue que quando não há nada para fazer no else, deve-se colocar a mesma else e pôr lá um comentário a dizer que não há nada para fazer. Pode parecer estranho, mas é para ficar óbvio que não há mesmo nada para fazer no else e que não foi um erro. Que a pessoa tinha perfeita consciência quando escreveu o código que não havia mesmo nada para fazer no caso do else. Estão a ver? Portanto, até há regras de estilo que aconselham isso. Embora isso não é assim uma coisa muito comum. Porque há uma tendência muito grande entre os programadores para ser um bocado preguiçosos nestas histórias, no sentido de abreviarem muito o código. Normalmente abreviar muito o código, muitas vezes, não é boa ideia. Porque torna o código menos fácil de ler depois. Logo quando a gente o está a escrever, é claro que está a perceber, não é? Mas quando vai ler mais tarde, as abreviaturas acabam por complicar o entendimento do código mais tarde. Portanto, mas o que interessa então agora aqui é que, digamos que a receita é esta. If, que pode ou não ter else ifs pelo meio, e que pode ou não ter elses. O ideal é que tenha sempre um if e um else, e eventualmente tenha else ifs. Mas, na verdade, também pode ter só um if. Portanto, em resumo, pode haver só o if, pode haver o if com o else, pode haver um if com um ou mais else ifs, mais o else. Portanto, esta parte é mais opcional, digamos assim. Esta pode haver várias destas, de else ifs. Else pode ou não haver, o if, lá, né? Se não houver if é porque não há nada disto. Ali no else if, tem ali. Não, já percebi. Eu não tinha visto o else if. Vejam que isto assim fica linear. O if tem aqui um bloco, cada else if vai ter o seu bloco também, e o else também tem o seu bloco. E está tudo muito claro do que é que está a acontecer. Depois vejam que tudo isto está a ser repetido por causa do do, que vem até aqui abaixo, while. Portanto, tudo que está aqui no bloco do do while é repetido. E neste momento é praticamente o nosso programa todo. Alguma questão ainda? Acham que ficou claro? Portanto, agora o desafio é vocês tentarem fazer exatamente isto que eu estive aqui a fazer. Estão a ver? E eventualmente, se olharem para isto. Depois, se tiverem dúvidas, podem vir ver eu vou colocar o vídeo. Podem vir ver o vídeo. E também vou colocar este código no final da aula. Está bem? Mas agora tentam fazer sem ver. Está bem? Depois da aula, podem ver o vídeo ou até ver o código. Como quiserem. Está bem? Agora, até ao final da aula, tentem fazer. Ou então, se ainda não chegaram aqui, tentam fazer primeiro o resto do guia. Façam isto por ordem.